Você sabia que o Padre Pio voava? Segundo Pedro Regis, vidente de Anguera, isso é uma mentira de Satanás. Rola! Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Meu Cabelo. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas, essas aparições modernas das bagaceiras apocalípticas. E hoje, dia do Padre Pio, eu vou contar uma história bem conhecida, com mais detalhes, claro, do Padre Pio. E, enfim, é uma história que o vidente de Anguera nega, diz que é uma mentira de Satanás. Aliás, o Pedro Regis, eu não sei porque ele cita o nome do Padre Pio ainda, É uma desgraça toda vez que ele vai falar do Padre Pio. O Padre Pio se revira no túmulo, com certeza. Todas as vezes que vê o Pedro Regis falando do Padre Pio, Lamentável, lamentável. Ele nega as chagas do Padre Pio, diz que aquilo não tem importância. Gente, como que as chagas do Padre Pio não tem importância? Aquilo são sinais, Outros feitos, como a bilocação do Padre Pio, ele também nega. E essa história que eu vou contar, que é bem conhecida, mas eu vou colocar a fala do próprio Pedro Regis, negando os feitos e os milagres do Padre Pio. Coisa lamentável, porém eu sei muito bem por que ele faz isso. Não é só com o Padre Pio. Ele nega a intercessão dos santos. Ele falou hoje no vídeo, estão dizendo que eu nego a intercessão dos santos, eu não acredito nessa intercessão. Quando ele fala nessa intercessão, a intercessão que a igreja ensina, sempre ensinou, Aí, os santos não estão escutando as nossas orações, não sabem nada do que acontece aqui na terra. É impressionante, minha gente, é impressionante. Tudo isso para colocar aquilo que está aparecendo para ele como protagonista em tudo, É a única que sabe o que acontece aqui na Terra, é a única que se lembra do que passou quando esteve na Terra. Santo nenhum mais sabe disso, santo nenhum mais tem essa possibilidade. É só aquilo que está aparecendo, que quer ser protagonista em tudo, que não é a mãe de Deus, gente? A mãe de Deus nunca quis ser protagonista em nada, e não é protagonista em nada a mãe de Deus, Realmente ela sabe o lugar dela, que é no coração de todo católico, Não é sendo protagonista e contando historinhas da carochinha, Mas ele vai negando, a santidade de outros santos, milagres, ele fala que tudo isso é enfeite. A única coisa que não é enfeite é a bilocação do Pedro Regis, Ele conta uma historinha bem bonitinha de que ele foi bilocado de uma procissão lá para o pé da cruz, onde ele escreveu uma mensagem e voltou de novo para a procissão. Isso aí não é enfeite. Ele já foi até o inferno, ele viu o inferno, gente? Ele já foi até o céu, ele viu o céu. Aliás, ele voltou no tempo e viu o dia da crucificação de Cristo. Eu fiquei imaginando quem é o Padre Pio perto do Pedro Regis, Eu tenho certeza que realmente o Padre Pio não é ninguém perto do Pedro Regis, Padre Pio, coitado, se falar que ele bilocava é enfeite, agora o Pedro Regis não. Mas o sonho do Pedro Regis é ser canonizado em vida, Ele sonha com isso. Só que infelizmente, o Pedro Regis, você não passa em nenhum crivo da igreja, Nenhuma regra da igreja para canonização você não passa, bom? E essa aparição também, essa suposta aparição, isso que está aparecendo para você que não é Maria, também não passa em nenhuma regra da igreja, nenhum crivo para reconhecimento. Um dia vai ficar no esquecimento Anguera, bom, gente? Voltando para o Padre Pio, e o pior que tem uns emocionados, uns seguidores de modo incondicional lá de Anguera, que eles querem comparar o Padre Pio com o Pedro Regis. Isso é uma blasfêmia. Peça perdão. Você que faz isso, peça perdão, Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. É muito importante fazer todo o combo, Deixa um comentário também. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, o QR Code, o Pix do canal está aqui em cima, através da chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com. Também tem a possibilidade do clube de canais, o link está aqui na descrição do vídeo, Se você quiser ajudar financeiramente, eu agradeço de coração. Vamos ver a tragédia, o que o Pedro Regis fala do Padre Pio. Lembrando, hoje, coisa lamentável, gente, eu não sei o que está acontecendo com os nossos padres modernos também. Eles se colocam abaixo de um vidente, abaixo de um pregador. Meu Deus do céu, você é autoridade. Estava lá na live com o Pedro Regis, o padre Francisco, se eu não estou enganado. Segundo
próprio Padre Francisco, o pai dele, né, o pai do Padre Francisco, conheceu o Padre Pio e por intercessão do Padre Pio, o pai desse padre se casou com a mãe dele. Olha só que coisa maravilhosa, do lado de alguém que nega os feitos do Padre Pio, que nega as chagas do Padre Pio, que nega a história que eu vou contar hoje, que é uma história documentada por testemunhas oculares do evento, gente. Que coisa lamentável, o padre ali, né? Dá para perceber que ele fica meio sem graça, mas que ele não vai discordar. Mas que saudade do Padre Louvercy, da época que eu ainda era coroinha, né? Que se um vidente desse falasse uma besteira dessa na frente dele, ele já, né, partia para cima mesmo com argumentos, né? Para cima de um vidente desse daí, colocava ele no devido lugar dele como um leigo, né? Que não está vendo nada, que não vê nada, tá? E que infelizmente, como diz a Arquidiocese de Feira de Santana na carta pastoral assinada pelo Dom Zanoni, só causa desorientamento e confusão na cabeça das pessoas. Que saudade, né, do Padre Louvercy, de quando ainda era coroinha. Esses padres modernos, que vergonha, gente, mas que vergonha isso daí. Agora presta atenção aqui no que o Pedro Regis fala, né, a respeito do Santo Padre Pio. Então, eu acredito na intercessão dos santos, sim. Não como se fala, não. Que o santo está lá no céu esperando o que? O Santo Antônio, não. Isso não existe. Não existe. A única que recebe as orações, a única que consegue saber o que está acontecendo na Terra, recebe as orações, pode interceder, né? Que sabe lembra do que aconteceu na Terra, é a aparição dele lá, é a protagonista em tudo, como eu falei, né? Mas não é Maria, tá, gente? Maria nunca quis ser protagonista e nunca inventou historinhas, né? De São José e os tijolinhos lá no Egito, essas historinhas aí, que são tudo fábulas, tá? Fábulas e roteiro, né? Fizeram um roteiro, o cabra tem que ler o roteirinho para falar que foi Maria quem disse, tá? Mas aqui ficou na intercessão dos santos. Ele vai continuar e vai falar do Padre Pio. Prestem atenção. Tá? Eu já vi muitos padres bons, eu também já vi padres bons. Padres que eu assino embaixo ensinar isso também. Mas eles estão enganados. É bom eles rever os ensinos. Eles estão... Todo mundo é enganado, Pedro Regis. Todo mundo tá enganado. Graças a Deus que Deus enviou Pedro Regis pra Terra, gente. Com essa, né? Com essa coisa que está aparecendo aí, para ensinar a igreja aquilo que a igreja errou durante 2000 anos. Mas a gente tem que dobrar os joelhos, gente. Como eu falo, quem é Padre Pio perto do Pedro Regis? Graças a Deus, que foi enviado um verdadeiro profeta de Deus, né? 2000 anos, jogue 2000 anos no lixo. Ninguém sabe nada. Quem sabe é o Pedro Regis, gente. Ensinamento deles, para não confundir. É por isso que os protestantes batem na cara da gente e a gente não pode fazer nada, às vezes. Por quê? Do jeito que muito católico prega. Você tem medo dos protestantes? É isso? Tem medo dos protestantes falar da nossa intercessão? Da intercessão dos santos? Tem vergonha da intercessão dos santos? É isso? Hã? Você tem vergonha quando um protestante chega e fala que não existe intercessão? Por isso que você fica pregando essas histórias aí que parece mais, né, uma doutrina adventista do que os santos não lembram nada, não sabem nada? É isso, contrariando totalmente as escrituras sagradas, gente, né? Que a gente vê no próprio Apocalipse, que ali os santos que estavam no céu, eles sabiam de tudo que estava acontecendo, né? E eles se lembravam de tudo que aconteceu, ainda pedia, né, no céu a vingança pelo sangue deles. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Aí, Padre Pio tá mais importante do que Jesus. Agora chegou no Padre Pio. Como eu falei, cara, para de falar do Padre Pio, gente. Para de falar. E você é angueriano, emocionado, de modo incondicional, você concorda com o que ele vai falar aqui agora do Padre Pio? Você concorda? Você é emocionado? Vamos ver aqui. Aqui na minha casa ele não é mais importante que Jesus, não. Aquela história de que na Segunda Guerra, sei lá que guerra foi, o piloto viu o Padre Pio passar voando do lado do avião. Rapaz, isso chama-se palhaçada de Satanás. Alguém, inspirado pelo demônio, criou essa história. Apenas, mas isso tá em livro. Tem até exorcista que fala isso. Exorcista, palhaço. É Pedro Reis que tá dizendo. Entendeu? Isso é pra enganar as pessoas. Aí outros, já não chega de tanta mentira com o nome do Paulo do Padre. Isso aí. Quem acredita nos feitos do Padre Pio é um palhaço. Quem inventou a historinha também, né, foi o próprio demônio e uma pessoa inspirada pelo demônio. Vamos aqui entrar no blog da Lateia, gente. É muito bom, tá? Aqui o blog da Lateia. Vamos ver de onde saiu essa história. Essa aqui foi contada pelos próprios pilotos que estão aqui do lado do Padre Pio. Você tá vendo aqui?
São esses pilotos aqui, ó, que estão ao lado do Padre Pio, que contaram a história, eles viveram aquilo, foram testemunhas. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Você ainda continua seguindo isso daí. Um suposto vidente que diz ver a mãe de Deus e desqualifica o Padre Pio dessa maneira, gente. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo com você, católico? Precisa de um vidente para dizer que é seu, católico. Você tem o Padre Pio, católico. Prestem atenção aqui na matéria. Tá aqui, ó. Essa história extraordinária sobre o Padre Pio é contada pelo Padre Damaso, de Santa Elia, tá? Então não foi contada por qualquer pessoa, foi por um padre que investigou o assunto, por sinal, tá? Superior do convento de Pianice, na Itália. O relato oferece formalmente no Positio, eu não sei o que é isso, tá? Na Positio, né? O documento é documentado. O documento oficial que expõe a defesa da canonização do famoso frade Cappuccino, agraciado com os estigmas da paixão de Cristo, que ele nega os estigmas também, que é documentado. Documentado, gente, é documentado. Tá? Essa história aqui está documentada. Documentada. Segundo Pedro Regis, vidente de Anguera, eu tenho tudo aqui guardado, cortado, tá? Tá tudo em nuvem também, tá? Eu tenho tudo documentado aqui, tá? Isso aqui é uma história de Satanás. Quem inventou essa história foi alguém inspirado por Satanás. O Padre Pio realmente nunca fez o que está aqui descrito neste artigo. Tá? Segundo ele, não. Segundo ele, a entidade que aparece, qualquer coisa lá, eu não sei de onde vem aquilo, né? Oh, prestem atenção. Vários pilotos da aviação britânica e norte-americana, de várias nacionalidades e religiões diversas, que durante a Segunda Guerra Mundial, depois do 8 de setembro de 1943, estavam na área de Bari. Olha, eu conheço Bari, só para vocês terem uma ideia, que eu trabalhei no navio, né? A gente esteve em Bari várias vezes, para cumprir missões em território italiano. Foram testemunhas de um fato fora do normal. No cumprimento de suas obrigações, alguns aviadores passaram pela região de Gargano, perto de San Giovanni Rotondo, e viram um monge no céu. Foram os pilotos que disseram isso. E o Pedro Regis diz que é mentira de Satanás, tá? Que lhes proibia de lançar bombas no local. Em Foggia e na Apulia, quase toda houve bombardeios em várias ocasiões, mas, incrivelmente, na área de San Giovanni, onde vivia o Padre Pio, não caiu jamais uma bomba. Só de não cair nenhuma bomba já é um milagre. De não cair nenhuma bomba naquela região já é um milagre, tá? Porém, mais milagre ainda são os relatos dos pilotos, né? Mas continua aqui, ó. Testemunha direta deste fato foi o general da Força Aérea Italiana Bernardo Rossini, que na época fazia parte do comando da unidade aérea junto com as forças aliadas. O general Rossini me referiu que entre os militares falavam-se de um monge que aparecia no céu e fazia os aviões se retirarem, né? Então, prestem atenção no que aconteceu, quais são os relatos. Os pilotos iam bombardear a área, né, aquele local, de repente aparecia um monge impedindo eles de bombardearem o local. Tá? Eles voltavam e falavam, né, para o Rossini, que era o general, falava, a gente não conseguiu, aparece um monge no céu lá e impede a gente de fazer isso. Aí, continuando a história, muitos riam, incrédulos, né, daquilo que os pilotos estavam falando. Diante dessas histórias, né, muitos riam, incrédulos, diante dessas histórias, mas devido à ocorrência repetida dos episódios, e sempre com diferentes pilotos, porque nem sempre eram os mesmos pilotos. Então, mandavam outros pilotos e voltavam com a mesma história. O próprio general decidiu intervir
pessoalmente, assumiu o comando de uma esquadrilha de bombardeiros para destruir um depósito alemão de munição que ficava juntamente em San Giovanni. Aí, gente, todos estávamos extremamente curiosos para saber o resultado da operação. Por isso, quando a esquadrilha retornou, fomos de imediato encontrar o general, que, atônito, contou que logo ao chegar ao local, tanto ele quanto seus pilotos viram no céu a figura de um monge, com as mãos levantadas. As bombas se desprendiam sozinhas e caíam num bosque, e os aviões deram a volta sem qualquer intervenção dos pilotos, tá? Isso aqui é a história contada pelo próprio general e pelos pilotos, e tá documentado, tá, gente? Todos se perguntavam quem era aquele fantasma, a quem os aviões obedeciam. Ao ouvir dizer que em San Giovanni havia um frade com estigmas considerado santo pela comunidade, o general pensou que talvez fosse ele o monge, visto no céu, e resolveu comprovar pessoalmente assim que fosse possível. Quando a guerra acabou, preste atenção, gente, isso foi em 43, a guerra acaba no final de 44 ali, né? De 44 para 45. Quando acaba a guerra, né? Foi esta a primeira coisa que fez o general, acompanhado de alguns pilotos. O general pegou alguns pilotos que tinham os mesmos relatos, né? E foram até o local. Foi até o convento dos Caputinhos e, ao cruzar o liminar da sacristia, viu-se diante de vários frades, entre os quais reconheceu imediatamente aquele que tinha parado os seus aviões. O padre Pio se aproximou e colocou as mãos sobre os seus ombros. Disse: então era você que queria matar todos nós? O general se ajoelhou diante do padre Pio, que, como de costume, tinha lhe falado no dialeto de Benevento, tá? Era o dialeto local. O general, no entanto, tinha certeza de que o monge lhe falava em inglês. Só isso e mais nada. Pedro Regis, você consegue ter esse dom, Pedro Regis? Eu queria muito saber disso, porque eu vou fazer até um desafio pro Pedro Regis, tá? Você consegue pegar um grego. Ele começa a falar em grego, você consegue entender em português? Você consegue fazer? Ou você consegue falar em português e fazer o grego entender em inglês? Ou em grego? Porque eu tô para fazer um desafio pro Pedro Regis de sobrenaturalidade lá. Eu vou levar um amigo meu que fala uma outra língua, não vou dizer que língua é essa. Ele vai perguntar para essa aparição qualquer coisa nesse idioma e o Pedro Regis vai ter que responder em português, né? O que a aparição respondeu. Vamos fazer esse desafio? Esse é o melhor desafio, né? O melhor teste de sobrenaturalidade. Lembrando que isso não aprova uma aparição como sendo uma aparição mariana, tá? Isso só diz que tem aspecto sobrenatural. Agora pode ser também o Tinhoso fazendo essa obra, né? Mas enfim. Voltando aqui, olha, o padre Pio se aproximou e colocou as mãos sobre seus ombros e disse: então era você que queria matar a todos nós? O general se ajoelhou diante do padre Pio, que, como de costume, tinha lhe falado um dialeto de Benevento. O general, no entanto, tinha certeza que o monge lhe falava em inglês. Os dois se tornaram amigos e o general, que era protestante, olha que é conversão, Pedro Regis, olha aqui, isso aqui é conversão. Isso aqui, você que é angueriano, que escuta o Pedro Regis falar que nunca se teve tanta conversão como em Anguera, eu não conheço um protestante que tenha se convertido em Anguera. Eu não conheço um. Tanto que o meu canal está aberto para qualquer seguidor de Anguera, mas tem que provar que era protestante e se converteu. Lá com a aparição, com uma mensagem, qualquer coisa lá. Tem que provar. Aqui o cara se converteu na hora, né, gente? O general que era protestante se converteu ao catolicismo. Só isso e mais nada. Tá tudo documentado. Tá a foto aqui do general, os pilotos ali. Tudo com o padre Pio. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso sim é milagre. Isso sim é milagre, tá, gente? Isso aqui é o padre Pio. Tá? Isso aqui é o padre Pio, que infelizmente essa maravilhosa história documentada é negada pelo vidente de Anguera e ele coloca isso na cabeça dos seus seguidores. Lamentável.
insuportável, mas nós que somos católicos de verdade, né, católicos de verdade, não temos um vidente para dizer que é meu, não, não tenho vidente para dizer que é meu, não temos videntes aqui, tá? Os videntes, os que a igreja reconhece, né, os videntes reconhecidos pela igreja, sim, nós acreditamos. Agora, nesses videntes modernos, pode esquecer, tá bom, gente? Não tem ninguém hoje, ninguém, tô falando sério, gente. Hoje, não tem ninguém que vê Maria. Ninguém. Nem em Medjugorje, nem Carabandal, nem Anguera, nem Arujá, nem não sei o que lá de Bonilha. Não tem nenhum vidente que vê Maria hoje. Pronto e acabou. Quem tá falando, falar igual o Pedro Regis, quem tá falando é o Cris Macabeus, tá bom? Ah, mano, então prova que é Maria. Prova. Vai ter que provar por A mais B que é Maria. Os outros videntes que foram reconhecidos, eles provaram. Quando pediu um sinal, tava lá o sinal, né? Prova que é Maria, pede um sinal. Ela vai. Se for Maria, ela não vai negar o sinal. Como eu falei lá em Anguera, se o Pedro Regis falar assim, ó, tal dia, tal hora, Maria vai aparecer e mandar um sinal para todo mundo ver. Eu vou do meu bolso, eu pego o dinheiro do meu bolso, vou até a Anguera e filmo e transmito ao vivo. E se acontecer o sinal, eu me dobro de joelhos naquela cruz. Tô falando sério. De tanta certeza, eu tô falando isso aqui de tanta certeza que não aparece nada lá. É tanta certeza que não tem nada lá. Entendeu? Se fosse Maria, Maria não iria negar um sinal para ninguém, a não ser que o Padre Oliveira, né? Pediu um sinal, ela mandou um sinal, só que o sinal é igual às mensagens. É um sinal particular para o Padre Oliveira. Parabéns para vocês, videntes, né, modernos aí que estão envergonhando o catolicismo, e padres que sentam ao lado do vidente, né, vê o absurdo que o vidente fala, mas dá uma risadinha ao invés de repreender, né? Que saudade do Padre Louvercy, gente. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.